Sejam bem-vindos ao nosso canal. E é com muita alegria que iniciaremos a nossa lição de jovens. Antes de iniciarmos, quero lhe apresentar o nosso canal. O nosso objetivo aqui é poder contribuir através desses slides, onde disponibilizo ele de graça, aqui no link da descrição do vídeo. A sua inscrição me ajudará muito, pois ainda somos novos aqui no YouTube, mas com sua ajuda poderemos alcançar mais pessoas. Já deixa o seu like e não esqueça de se inscrever, pois assim poderemos crescer juntos. Na nossa quarta lição teremos como tema: quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e jejum. Acompanhe comigo o texto principal dessa lição. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6 versículo 9. Resumo da lição: ore e jejue até que seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. O texto bíblico da nossa lição está registrado no livro de Mateus capítulo 6 versículos 5 a 8. Que diz: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Objetivos da nossa lição: afirmar que a oração é o termômetro da espiritualidade, saber que Jesus ensinou seus discípulos a orarem, compreender a importância do jejum aliado à oração. No primeiro tópico da nossa lição teremos como tema a oração como termômetro da espiritualidade, seguido por 3 subtópicos. Primeiro subtópico: a oração é uma prática de sinceridade. Já no início de seu ministério, Jesus falava a respeito da hipocrisia de muitas pessoas que se dedicavam de modo alongado àquilo que eles chamavam de oração, mas que, na verdade, não passava de rituais repetitivos. É urgente que, como seguidores do Nazareno, rompamos com toda prática teatral, com as ambições pessoais, e nos lancemos aos pés daquele que pode transformar nossa inquieta alma num mar de bonança e paz. Não se preocupe com o que os outros vão pensar enquanto você ora, e de preferência, que os outros nem vejam ou saibam de sua prática cotidiana de oração. Seja verdadeiro e pleno diante daquele que o conhece sem qualquer máscara, filtro ou disfarce. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Segundo subtópico: a oração é um convite para seguir a Jesus. Como seguidores de Jesus Cristo, temos que repudiar o modo de viver dos fariseus, pois, caso contrário, jamais vamos agradar ao Pai e viver para a sua glória. Testemunhamos um tempo tão difícil que até na prática da oração as pessoas querem estabelecer conflitos. Atitudes cheias de inveja e rancor, as quais, diante de Deus, são abominações terríveis. A oração é sempre sobre o Pai, nunca sobre nós ou os outros. Orar é seguir a Deus de olhos fechados, sem nunca errar o caminho. Em meio à incredulidade de muitos, quem segue sua jornada de joelhos chega mais rápido no centro da vontade de Deus. O salmista diz que: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Terceiro subtópico: ore mais, negocie menos. Oração é quebrantamento e não uma queda de braço. Não devemos imaginar que precisamos vencer Deus pelo cansaço, isso é tolo e infantil. Não existe, pois, mérito nosso em qualquer resposta de oração, não são campanhas com datas, vigílias em lugares ermos ou qualquer outro mecanismo que nos concederá as respostas às nossas petições.
Orar é retirar todo disfarce diante de Deus e se reconhecer estruturalmente carente do amor que vem dele. Segundo tópico da nossa lição, aprendendo a orar com Jesus, seguido por 3 subtópicos que são eles. Primeiro subtópico: o que não é o Pai Nosso. Como o próprio Cristo ensinou, a oração não deve ser uma prática mecânica ou com expectativas automáticas, como se orar fosse uma receita de bolo cujo resultado final se chegará necessariamente quando todos os passos forem seguidos. Orar é uma atitude espontânea e livre de um coração que ama a Deus, todavia, não é algo caótico, aleatório. O Mestre ensina os discípulos a orar apresentando componentes em sua oração que são indispensáveis para todo e qualquer clamor. Já a maneira como se ora, o lugar, a forma, o horário são meros detalhes que podem alterar-se ou até mesmo não constar nas práticas devocionais de algumas pessoas. Segundo subtópico: o Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Observe o que nos diz Lawrence Richards a respeito da oração modelo de Cristo: santificado seja o teu nome. Exaltamos a Deus e o louvamos pelo que Ele é, saboreamos o privilégio de nos aproximar daquele que é o Senhor do universo com nosso louvor e ações de graças. Venha o teu reino. Afirmamos nossa submissão a Deus como Rei de um reino universal do qual somos cidadãos. Comprometemo-nos a viver aqui e agora em obediência ao Senhor, como se seu reino já tivesse sido estabelecido na terra. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Reconhecemos nossa dependência do Senhor. Não pedimos hoje o suficiente para atender às necessidades do amanhã, pois sabemos que Deus é nosso Pai, e que podemos confiar plenamente nele. Perdoa-nos nossos pecados. Reconhecemos as nossas imperfeições e fraquezas, e não dependemos dos supostos méritos de nossas obras, mas da disposição de Deus em nos perdoar. Demonstramos essa atitude através da boa vontade de tratar os outros como somos tratados por Deus. Assim, também perdoamos a qualquer que nos deve. Não nos conduza em tentação. Como Deus a ninguém tenta, aqui essa palavra deve ser entendida no sentido de testar. Esse pedido não revela qualquer dúvida de que Deus nos dará condições de vencer, e demonstra a nossa fé. Algumas pessoas são tão inseguras em seu relacionamento com Deus que procuram tentações para poder vencê-las, e assim se asseguram de que realmente pertencem ao Senhor. Terceiro subtópico: não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Oração e perdão são intrínsecos e simultâneos. Só tem paz para orar quem já perdoou e só consegue perdoar quem tem uma sólida vida de oração. Para o Mestre está muito evidente que a escolha de um estilo de vida odioso, onde a mágoa seja o centro das decisões, terá como consequência inevitável a falência espiritual dessa pessoa. Deus nos convida para uma experiência cristã na qual sejamos muito mais que fariseus repetidores de orações vazias ou libertinos irresponsáveis. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Terceiro e último tópico teremos como tema a importância do jejum, seguido por 3 subtópicos que são eles. Primeiro subtópico: a naturalidade da adoração. O jejum. Adorar a Deus é mais que um mero ato corporal, é um estilo de vida que expressa a soberania de Deus em nossos corações, pois o desejo do Altíssimo é que nossa vida seja uma constante de louvor. Assim, ir ao culto deve ser uma das infinitas formas de bendizer ao Criador. Vamos ao templo para continuar adorando a Deus, mas o Eterno não está confinado lá. É pensando sob esta perspectiva que Jesus traz à discussão as práticas de jejum, tão comuns no mundo antigo. Para algumas pessoas, jejuar é algo tão raro, tão anormal, tão difícil que, quando elas o praticam, fazem disso uma ostentação, perdendo assim a bênção de Deus. Segundo subtópico: o jejum como prática libertadora. Jejuar não é símbolo de opressão ou sofrimento, mas anúncio de gratidão e adoração. Assim como o Salvador jejuou, e o fez com uma atitude de confiança e adoração a Deus, também somos chamados para vencer as tentações do inferno através de uma vida de contínua comunhão com o Senhor.
No deserto da vida, o jejum é uma prática indispensável. Se Israel estivesse adorando durante sua peregrinação a Canaã, não teria demorado tanto a chegar no centro da vontade de Deus. Terceiro e último subtópico: as consequências abençoadoras do jejum. As recompensas públicas do jejum secreto são evidentes, já que o coração transbordante da presença do Senhor se torna algo evidente diante dos olhos de todos. Nunca é demais repetir: jejum não é moeda de negociação espiritual. Se seremos abençoados depois de momentos de dedicação ao Altíssimo, isso acontecerá porque estaremos mais sensíveis às orientações divinas, e seguindo-as, certamente vamos experimentar o bem do Senhor. Quem oferece ao Redentor o verdadeiro jejum, não se preocupa com o que vai receber, pois já está feliz pelo que tem. Espero que tenha sido abençoado com essa lição. Não esqueça de curtir e compartilhar. Fazendo isso, outras pessoas também serão alcançadas e abençoadas. Aguardo você no próximo vídeo.